Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, vamos ler? Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Contudo, Jesus lhes afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Glórias a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Glória a Deus. Primeira pergunta que nós precisamos fazer a nós: quem é o Senhor nosso Deus? Em quem temos colocado a nossa confiança? A quem dirigimos a nossa fé? O que trazemos como primícia de nossas vidas, razão da nossa existência? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Quem é o Senhor das nossas vidas? A palavra de Deus fala que nós não devemos estar firmados em carros, cavalos, no nosso próprio braço, na nossa própria força, mas no Senhor, o único Deus. Então precisamos saber quem é o nosso Deus. Alguns passam essa vida, vivem essa vida firmados nos bens que possuem, nas riquezas que possuem, ou no cargo que possuem, no status que têm. Outros passam essa vida firmados em pessoas. A quem você tem adorado? A quem eu tenho adorado? A quem fizemos nosso Senhor, Senhor de nossas vidas? É isso que precisamos perguntar a nós. Em quem confiamos? A quem rendemos honras, glória ou exaltação? A quem clamamos? Diante de quem nos prostramos? Uns se prostram diante de imagens e esculturas. Outros se prostram até diante de pessoas. Mas só nós, cada um de nós, individualmente, podemos saber quem tem sido o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus de gesso, é o Deus de madeira. O nosso Deus é um Deus de pele, carne, osso, sangue. O nosso Deus é um Deus espiritual, um Deus verdadeiro, um Deus real, trino, um Deus que não vemos, mas sentimos a sua presença, um Deus que tem um amor incondicional por nós, a ponto de dar o seu Filho por nós, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que zela por nós, cuida de nós, um Deus que nunca nos deixou, nunca nos deixará. É isso que temos que perguntar. Quando Jesus aqui afirma, veja bem, Jesus afirmou, ele disse, isso é verdade, isso tem que se cumprir na vida de vocês. Está escrito, se está escrito, está escrito, é verdade. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Foi o que Jesus falou para Satanás, quando ele estava sofrendo a tentação no deserto. Aqui era Satanás, querendo que Jesus se prostrasse diante dele e adorasse a Ele. E Jesus respondeu a Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. É a resposta que Jesus deu a Satanás. Irmãos, e hoje nós estamos nesse mundo e não podemos negar a existência de Satanás. Jesus existe? Jesus existe. E nós temos vivido a ação de Jesus em nossas vidas. Mas o próprio Senhor Jesus, que não é homem para mentir, disse que o diabo anda ao redor rugindo a quem possa tragar. Então não podemos passar nesta vida, vivermos nosso tempo aqui na terra, achando que o diabo está longe de nós ou que o diabo não existe. Quantas pessoas eu já evangelizei e ela sentada à minha frente diz, eu falo, você crê que Jesus existe? Creio. Você crê que Satanás existe? Não. Ué, então você está chamando Jesus de mentiroso? Você crê em Jesus ou não? O que ele fala é verdade? Então, Jesus que disse que o diabo anda ao redor rugindo a quem possa tragar. Então, se Jesus disse, está escrito, é verdade. E muitos de nós passamos aqui achando que Satanás não existe. E era Satanás que estava aqui
tentando o Senhor Jesus, querendo que Jesus o adorasse. E nesta vida hoje, Satanás continua querendo que nós o adoremos, continua querendo que nós nos afastemos de Jesus Cristo, não só querendo, como praticando atos, agindo de forma para que nós venhamos nos afastar de Jesus Cristo, para que nós venhamos deixar de adorar o Senhor Jesus Cristo e passar a adorá-lo. E para isso, Satanás tenta nos enredar com promessas, falsas promessas, que até ele cumpre, mas depois ele vem cobrar ele bem caro. Satanás tenta nos arredar para si, tenta nos levar para adorar a ele, tenta se fazer nosso Deus, Senhor de nossas vidas, mas não, ele não é Senhor de nossas vidas. A quem você entregou sua vida? E enquanto nós estivermos aqui, Satanás estará ao redor, sim, rugindo aqui para estragar, usando de artimanhas, usando de ardis para nos afastar de Jesus, para nos levar para junto dele. E muitas coisas Satanás coloca na nossa frente, coloca nas nossas mãos para que adoremos. Veja aqui, Satanás, ele propôs a Jesus: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Satanás está oferecendo tudo para Jesus. E é assim que ele faz conosco. Satanás vive ao nosso redor aqui e nos oferece riquezas incontáveis, oferece casas, oferece carros, oferece a mulher dos nossos sonhos para quem é homem, o homem dos nossos sonhos para quem é mulher. Oferece sim, oferece até coisas que nós nem imaginamos, ou que em nossas mentes nós achamos que é impossível conseguirmos. Oferece sim e dá. Muitas pessoas, já ouvi muitos testemunhos de pessoas que fazem pactos com Satanás e obtêm essas coisas. Ah, aquela casa que eu queria, ele me deu. Outras, aquela mulher que eu queria está comigo. Mas e depois? Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Satanás é horrível, Satanás é cruel. Ele e seus demônios vêm buscar. Eles aprisionam as pessoas de tal maneira e depois vêm buscar o que eles deram. Nada ele dá gratuito, nada. Ele sempre dá alguma coisa, querendo algo em troca. Vejam aqui, oferece tudo isso para Jesus, desde que Jesus se prostre e o adore. Ele sempre quer alguma coisa em troca, irmãos. Ele sempre quer alguma coisa em troca. E já conversei com muitas pessoas que fizeram pactos com Satanás, que receberam coisas que queriam, que aos seus olhos seria impossível, mas que depois sofreram muito, pagaram um preço muito alto, porque Satanás veio cobrar. Ele dá com a mão direita, e tira com a mão esquerda, ele dá com a mão esquerda e tira com a mão direita. Ele vem cobrar, ele vem tirar, porque Satanás não conhece a benignidade, Satanás não conhece a misericórdia, Satanás não tem o amor por cada um de nós, ao contrário, ele tem ódio de nós. É isso que é Satanás. Agora, Deus não, Jesus Cristo não, Jesus é amor. Deus deu o seu Filho por nós, Jesus morreu na cruz por nós, o que Satanás jamais faria. Jesus foi crucificado, foi traspassado por nós, Jesus verteu lágrimas de sangue, Jesus sofreu o que nós jamais podemos imaginar que um dia uma pessoa possa sofrer. Jesus sofreu por nós, Jesus é amor, e Jesus não faz negociação conosco, não nos dá para que nós venhamos dar a Ele, muito pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus pelo pecado, e Jesus se sacrificou, morreu por nós, mesmo nós estando separados de Jesus Cristo, mesmo nós estamos de Deus, mesmo nós estando afastados de Deus, Jesus morreu por nós. Jesus não pede nada em troca, irmãos. Jesus não cobra nada. Jesus não dá e tira, o que Ele dá é permanente. Mas adorar quem? Aquele que é cruel, aquele que nos engana, que é o pai da mentira, que nos dá e depois tira, aquele que nos odeia, que quer o mal para nós, ou aquele que é amor, verdade, benignidade e misericórdia, aquele que pagou um preço muito alto por nós, aquele que nos reconciliou com Deus.
aquele que não nos deixou e antes de subir ao Pai pediu que o Espírito Santo estivesse junto de nós, em nós, para que nós não ficássemos órfãos, não ficássemos perdidos nessa terra. Mas você pode dizer para mim, Sônia, é lógico que eu vou adorar Jesus, vou adorar o diabo? Nunca. Mas pessoas, existem pessoas, muitas pessoas que adoram o demônio, existem, muitas, mais do que nós podemos imaginar, existem. Trabalhei com um rapaz que tudo que ele tinha, ele glorificava Satanás. Tudo, tudo, tudo. Ele falava de Satanás como se fosse o Senhor como se fosse não, era o Senhor da vida dele. Hoje ele sofre muito, 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 porque Satanás deu e veio buscar. Então, irmãos, não se engane. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Está escrito, só a Ele dará culto. Não louve, não glorifique Satanás e seus demônios. Sônia, jamais vou abrir minha boca para louvar e glorificar Satanás. Não, você não vai abrir. Mas muitas vezes com os seus atos, você louva e glorifica Satanás. Muitas vezes com as suas palavras, você louva e glorifica Satanás. Muitas vezes com as suas atitudes, com o seu pensar, com o seu realizar, você se afasta de Jesus Cristo e se achega a Satanás. Quantas pessoas que da boca delas só saem palavrões, palavras de baixo calão, quantas pessoas, quantas, e mal sabem que estão deixando Satanás feliz, o diabo e seus demônios felizes, que estão atraindo a presença de Satanás e seus demônios para a sua vida, para si. Quando nós lamuriamos, reclamamos, nós estamos entristecendo a Deus e alegrando a Satanás. Lembro de um caso, já falei, se não falei, falo agora, se já falei, falo de novo, mas creio que eu já falei. E falei aqui nesse canal. Ensinava sobre os dons, os frutos do Espírito Santo, e uma aluna, uma irmã, melhor dizendo, deu um testemunho e questionou. Por quê? Por que eu estava tão nervosa e queria xingar, falar, e me prostrei diante de Deus, fui orar, não, em vez de começar a xingar, reclamar, eu comecei a orar em línguas, eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei, porque você tem em si o Santo Espírito, e se você fosse xingar, fazer a oração que você queria, você ia alegrar Satanás e entristecer a Deus. Mas porque você tem o Santo Espírito habitando em você, o Espírito Santo intercede e leva a oração certa até o Pai. Então, nesse dia, você tenha certeza que você impediu Satanás de agir. Se ele tinha intenção de tirar a tua paz, o teu sossego, porque quanto mais você xingasse, quanto mais você falasse, mais nervoso, mais nervosa você ficaria, mais irritada ficaria, tiraria a tua paz e você sairia dessa oração muito mais atribulada. Mas como você tem o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo fez com que ela não falasse aquilo que estava no coração dela, aquilo que ela estava sentindo no momento, mas falasse aquilo que o Espírito Santo tinha, palavras de louvor, de gratidão a Deus. E tenha certeza que quando louvamos a Deus, isso entristece, enraivece a Satanás e seus demônios. Tenho certeza. Eles queriam o lugar de Deus. Eles queriam a adoração que Deus tem. E aqui Jesus é afrontado por Satanás para que Jesus viesse adorá-lo e não ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós estamos nesse mundo. Satanás está ao redor. Ele vai oferecer coisas que nós não podemos imaginar, coisas que ele sabe que nós queremos. Ele sabe. Ele está ao redor. Ele sabe que nós falamos, que nós queremos, que nós planejamos, ele sabe. E muitas vezes ele vai colocar nas nossas mãos. Mas nós temos que refletir e ver quem nos está dando aquilo lá. Muitas vezes vêm coisas para nossas mãos que não são trazidas por Deus, que não são enganos. Por isso que precisamos orar. Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos discernimento. Senhor, ajuda a termos mais comunhão contigo. Senhor, ajuda-nos a buscarmos as nossas realizações, as nossas necessidades em Ti. Irmão, se nós não louvarmos ao Deus Todo-Poderoso, nós vamos louvar a quem? A Satanás e seus demônios? Nós vamos adorar a Satanás e seus demônios? É muito mais fácil adorar a Satanás e seus demônios, porque ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é cruel, mas ele se faz de bondoso.
para atrair as pessoas para Ele. Ele entrega dádivas, mas depois Ele se revela e vem tirar, e vem machucar. E é cruel, irmãos, é cruel. Não pensa que Satanás terá misericórdia de você. Não pensa. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, Jesus não é dono da sua vida. E quando você fechar esse mundo, você não poderá estar com Jesus, porque Jesus não é desonesto. O nosso Deus não é desonesto. Ele não vai tomar para si aquilo que não lhe pertence. É Satanás que faz isso. É Satanás que tenta fazer isso com a humanidade, com aqueles por quem Jesus deu a vida. Jesus morreu e sofreu na cruz. Então, irmãos, adore um único Deus, não há outro Deus. Não se deixe ser enganado. Não coloque a sua confiança. Não faça Senhor da tua vida as riquezas. Não faça Senhor da tua vida Satanás e seus demônios. Não faça Senhor de sua vida espírito de confusão, de contenda, palavreados de baixo calão, palavreados que ofendem, que machucam. Não faça. Não faça Senhor da tua vida a inveja, o ódio, entre aspas, a raiva. Não faça. Busque a Deus. Busque as coisas do céu. Buscai ao Senhor de todo o coração e o achará. Buscai em primeiro lugar as coisas do céu e as demais coisas o Senhor lhe acrescentará. Buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas o Senhor lhe acrescentará. Adore a Deus. Adore a Deus. Jesus foi afrontado, foi tentado a adorar Satanás com ofertas que Satanás fez a ele. Satanás nos traz muitas ofertas, irmãos, muitas ofertas para nos levar a adorá-lo. Às vezes ofertas que nós nem imaginamos, sabe? Às vezes aquela pornografia que você está vendo lá, aquela revista que você tem em casa, embaixo do colchão, sabe? Aquela pornografia, aquele filme de terror que você assiste, aquele filme de pornografia que você assiste. Você acha, aquela música que você ouve, músicas hoje que só tem palavras que no nosso tempo, ouvir uma palavra dessa nos machucava mais, e ainda hoje para mim machuca. Ouvir uma palavra dessa machuca mais do que um tapa. Irmãos, que letra de música nós estamos ouvindo? Que letra de música? Músicas que colocam mulheres como nada. Músicas que só falam de sexo e orgias. Músicas que falam de violência. O que nós estamos trazendo para a nossa vida? A quem ou o que nós estamos colocando como Senhor de nossas vidas? O que está nos dirigindo no nosso dia a dia? O que? Estamos praticando atos, estamos usando de palavras que edificam a nós, aos outros, mas sobretudo que agradam a Deus? Ou estamos praticando atos, usando de palavras, pensamentos que agradam a Satanás e seus demônios? Eu jamais vou adorar Satanás. Você pode dizer isso para mim. Com a graça de Deus nós jamais vamos, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Mas será que se você analisar, se nós analisarmos os nossos atos, nós podemos dizer com toda certeza que nós não estamos adorando Satanás? Porque nós não estamos fazendo o que agrada a ele? Será? Às vezes uma perseguição que a gente tem para com um irmão, um ódio, uma raiva que a gente tem para com um irmão. Às vezes deixar de atender a necessidade de alguém que a gente sabe que está junto de nós, que a gente pode atender, que Deus colocou para que nós venhamos socorrê-lo. Mas não, nós mantemos a nossa vontade, nós mantemos a nossa decisão, não é isso, eu que mando aqui, é meu, acabou, vai ser assim, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não. É do jeito que eu quero, não importa a necessidade dele, não importa a necessidade dela. Vocês acham que nós não estamos agradando a Satanás e desagradando a Deus? Quem tem sido o Senhor de nossas vidas? Nós temos que nos perguntar isso. E quando nós chegarmos à conclusão, quem é o Senhor de nossas vidas, nós temos que praticar atos que venham agradar ao nosso Senhor. E nos afastar de atos que venham entristecer o nosso Senhor. Quantas vezes praticamos um ato que sabemos que é errado, depois chegamos lá e vamos procurar palavras como salmos, provérbios,
para tentar nos justificar ou para tentarmos nos sentir menos culpados. Amém que tem essas palavras de Deus, a palavra de Deus que nos conforta, nos mostra que existe o perdão, o pecado. Mas não é melhor se nós tivermos o autocontrole, se nós tivermos um amor verdadeiro por Deus e deixar o Espírito Santo nos conduzir antes de fazermos e praticarmos esses atos, antes de entristecermos a Deus e agradarmos a Satanás, não é melhor? Precisamos saber quem é o Senhor de nossas vidas e depois precisamos repensar a nossa vida para tentarmos, pelo menos no que depender de nós. Não quer dizer que não pecaremos, não erraremos. Infelizmente faremos isso. Mas no que depender de nós, tentarmos fazer a vontade de Deus, adorar a Deus. Nem só de pão viverá o homem, irmãos, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se passarmos a viver da palavra que sai da boca de Deus, certamente nós adoraremos o nosso Deus de todo o nosso coração e somente a Ele daremos culto, daremos louvor e entristeceremos muito a Satanás, mas alegraremos muito ao nosso Deus. Quem é o Senhor de sua vida? Quem tem sido o Senhor do seu dia a dia, da tua existência aqui na terra? Só você possa responder. Só você pode responder, ninguém mais. Só você. Deus conhece o seu coração, conhece a sua intenção, mas também Ele conhece a tua vontade de segui-lo realmente de todo o coração ou de levar essa vida como se Ele não existisse ou como se nosso Deus tivesse que aceitar tudo. Levando essa vida, colocando Deus em segundo lugar e não em primeiro lugar na sua vida, ou colocando Deus em lugar algum na sua vida. É uma exortação, com todo amor, com todo carinho, que serve para você e serve para mim, para a nossa reflexão. O meu Senhor é o Deus Pai, o Deus Filho e Espírito Santo, é o Deus Trino Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias e Daniel. Então que o Espírito Santo me ajude a seguir os seus passos, a falar o que edifica, o que o meu Deus quer ouvir, a agir da forma que o meu Deus quer que eu aja. E que todas as vezes que eu sair da vontade de Deus, que o Espírito Santo me exorte, como está fazendo agora, exortando a cada um de nós, e nos faça voltar definitivamente para Ele e odiar o pecado, odiar Satanás e seus demônios, e louvar e glorificar, adorar e prestar culto somente ao Deus, o único Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino Todo-Poderoso, eu sou contra o qual não há poder, o Deus vivo e ressurreto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muitas celebrações e muito, muito da presença de Deus. Pense antes de falar. Abra a tua boca, não deixe sair palavrões, palavras de baixo calão. Antes de ouvir uma música, veja a letra. Veja se a letra edifica. Veja se a letra vai trazer coisas boas para você. Nós temos o nosso subconsciente. E lá entra muita coisa, se nós deixarmos. Veja os filmes que você está assistindo. Veja. Isso não é para Deus, não é para você em primeiro lugar. Porque é você que vai sofrer as consequências. É você que vai se alimentar do pão da vida ou vai se alimentar da podridão que Satanás lança às tuas mãos. Você que vai se alimentar da verdade ou da mentira. Você escolhe. Você que vai caminhar rumo à vida eterna ou você vai caminhar para a perdição eterna. A escolha é nossa. Temos o livre-arbítrio. E louvado seja o Senhor, que é misericordioso e usa, inclusive, esse vídeo para nos exortar e nos fazer voltar para Ele. Ainda há tempo. A decisão é tua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muito de Deus em nossas vidas. Direcionados e conduzidos pelo Santo Espírito. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém.